A paz. Eu estava meditando aqui na palavra forte, forte, Deus me tocou no coração, que é a palavra de Ezequiel 21, né? Aonde nós aqui acompanhamos que no outro vídeo anterior, Ezequiel ele tinha sido chamado, né, como profeta na época da Babilônia. Na verdade, ele era um sacerdote, mas ele acabou exercendo essa função de profeta quando Deus chamou ele, para que ele avisasse o povo de Israel do que ia acontecer, porque era um povo rebelde, né? Então, eles não queriam ouvir. E de todas as mensagens que Ezequiel levava, ele não era ouvido, né? Era um profeta desacreditado, porque ele era muito enigmático. Então, aqui ele fala para o Senhor, né? No final do 20, ele diz: "Ô Senhor meu Deus, não me faça dizer essas coisas, porque todos estão dizendo que eu falo somente por meio de comparações." Ou seja, era enigmático as coisas que ele falava e não fazia sentido. Então ele era taxado como um louco, porque não fazia sentido as coisas que ele dizia, as visões que ele tinha. Mas era o que Deus estava tentando passar para o povo, né? Então, no 21, Deus vai falar sobre a espada, né? Que a espada de Deus, ela, naquele tempo, na terra de Israel, era para que tivesse arrependimento, né? Porque ainda existia a possibilidade do perdão. Mas o povo não ouvia. A linguagem é forte, né? Está falando aqui no versículo. E para que os ouvintes levassem a sério as mensagens que aquele profeta passasse, né? Porque não ia atingir só os maus, só os pecadores, mas ia atingir a todos. Quando Deus mandou Ezequiel pregar essa mensagem, ele mandou falar para todos, tanto os bons quanto os maus, tanto os justos quanto os injustos, né? Os ímpios. Deus ali ia descer a espada como correção para todos, né? Para corrigir os ímpios, mas que também afetaria mesmo os justos. Então ele manda, né, Ezequiel falar: Ezequiel, fale contra os lugares aonde esse povo adora, ou seja, aonde eles se reúnem para me adorar, é lá que você vai falar. Porque fale que eu estou contra vocês, que eu vou usar a minha espada e vou matar a todos, tanto os bons quanto os maus. Porque até ontem foi uma palavra que Deus me deu, que a omissão também é pecado. Então algumas pessoas elas se acham boas porque não fazem o mal. Eu não faço mal para alguém, eu não faço mal para fulano, eu não faço mal para essa pessoa. Então, eu não tô fazendo mal. Mas se você também não faz o bem, e você pode fazer, você também tá pecando. Então, é isso que Ezequiel tá querendo dizer aqui, né? Através da mensagem de Deus. E eu estou contra vocês. Vou usar a espada tanto contra os bons quanto os maus. Usarei a minha espada contra todos, do sul até o norte, ou seja, toda a região, todas aquelas pessoas envolvidas ali naquele contexto onde Ezequiel estava profetizando, seriam atingidas pela espada do Senhor. E ele diz: homem mortal, né, fique gemendo o seu coração como se estivesse arrebentado de desespero. Vá para o lugar onde todos possam ver você e solte gemidos de tristeza. Por quê? Porque Ezequiel tinha que passar para aquele povo, de alguma maneira, a mensagem do Senhor. Então, Ezequiel, ele fazia, ele vivia aquilo a mensagem que Deus dava para ele. Ele tinha que passar para o povo o que Deus passava para ele, vivendo aquela mensagem. E nós vemos isso em várias passagens aqui de Ezequiel,
que Ezequiel, ele era usado como exemplo, era para o povo ver o sofrimento, o juízo de Deus, né, sendo aplicado através de Ezequiel, porque a mensagem que Ezequiel trazia era vista nele. E mesmo assim, o povo não entendeu, não teve essa sensibilidade. E eu até coloquei aqui alguns exemplos que eu acho que são um dos mais fortes, que é em Ezequiel 4, quando Ezequiel pega os tijolos, né, e Deus fala, no ato profético, você pega os tijolos, faça, né, um murinho, deite-se do lado esquerdo, deite-se do lado direito, e para você não desistir, não fugir da missão, porque imagina ele ficar 365 dias de um lado, 50 do outro, e com certeza ele ia cansar, ele ia querer parar, porque Deus falou para ele: tome sobre si os pecados de Jerusalém e os pecados de Israel. Então, quer dizer, todo aquele desconforto, toda aquela dor, todo aquele cansaço, todo o peso do pecado do povo estava sobre Ezequiel. E para ele não desistir, Deus desce as cordas, amarra ele e fala, né? Eis que eu desço as cordas, porque, tipo, se ele tentasse desistir, ele não ia conseguir, porque ele estava ali amarrado, mas ele estava amarrado por Deus. Era Deus que tinha amarrado Ezequiel naquela situação para que ele tomasse os pecados de Israel e de Jerusalém sobre si, né? E passasse para o povo ali aquilo que Deus estava dizendo, que era para o povo se arrepender, né? E aqui também eu vejo em Ezequiel lá na frente, Ezequiel 24, a mesma coisa. Deus usando Ezequiel como exemplo para o povo, porque tudo aquilo que Deus mandava Ezequiel fazer em atos proféticos com ele mesmo era depois relacionado a que Deus faria com o povo. Então era para o povo ver, porque depois aconteceria. Então, em Ezequiel 24, Deus deixa claro isso, porque Deus chega para Ezequiel e fala: vou recolher a sua esposa, mas você não vai chorar, você não vai lamentar, você não vai parar, você vai conseguir prosseguir, né? Enfim, e você vai servir, né, de exemplo para esse povo, porque quando o meu juízo chegar, eu também vou fazer isso, né? Não vai ter tanto bom quanto mal, mas quando o meu juízo chegar, eles também vão perder esposa, filhos, filhas, né? Enfim. Então, era para Ezequiel ser o exemplo, né? Então, quando Deus ali fala para ele em Ezequiel 24, que Deus recolhe a esposa dele, mas fala, né, que ele não pode ter o luto, ele não vai poder viver o luto, né, porque ele vai continuar aquilo que Deus mandou ele fazer e que vai servir de exemplo, porque quando chegar e acontecer com o povo vai lembrar, né, de Ezequiel, que ele passou por aquilo e que Deus falou para ele, né, não viver aquilo como uma maneira negativa, né? Chorando, se lamentando, enfim. E o que eu aprendo com Ezequiel nesses versículos, nesses capítulos aqui, é que Deus tinha um plano de entregar, né, Jerusalém, o templo, para os babilônicos, porque era uma estratégia do Senhor ali, até para poder reconstruir o templo de novo. Então, é uma estratégia do Senhor ali, dar a espada na mão do rei da Babilônia, que era um rei matador, que depois a gente vai ver isso em Nabucodonosor, que ele realmente toma a cidade de Jerusalém. Amém? Vamos meditar nessa palavra em nome de Jesus.